Olá, meninas e meninas, eu sou a professora Anne e eu vou mostrar alguns exemplos de transformações químicas e físicas da matéria. Um exemplo muito comum de transformação química é o queijo. O queijo, ele não vem assim naturalmente, não vem assim da natureza. Então, é preciso incluir várias outras substâncias. Por isso, é uma transformação química, porque houve uma preparação, houve uma modificação para chegar a esse resultado, que é o queijo. Agora a gente pode cortar o queijo, colocar no pão para a gente comer, né? Então, neste caso, é uma transformação irreversível, porque não tem como voltar ao estágio inicial. Veja este parafuso. Ele está com a aparência alaranjada. Neste caso, ocorreu uma transformação química, pois apareceu uma nova substância, que é o ferrugem, que é esse aspecto alaranjado. Outro exemplo muito comum é a palha de aço, muito conhecida como bombril. Está vendo esse aspecto alaranjado? Veja que no bombril novo não tem esse aspecto alaranjado. Você sabe por que isso ocorre? Isso acontece quando o parafuso ou o bombril entra em contato por muito tempo com o oxigênio, que está presente na água, no ar. Então, a aparência dessa nova substância, que é o ferrugem, é uma transformação química. Crianças, agora vamos observar a queima do papel. Veja que o papel começa a se transformar em cinzas. Desta forma, a queima do papel é uma transformação química, pois há uma alteração da substância. E a queima do papel é uma transformação irreversível, pois não tem como fazer com que essas cinzas aqui, se transforme ao estado original, que é o papel em branco. Outra transformação química é quando cozinhamos o arroz. Veja que antes de cozinhar, o arroz ele é bem durinho, né? E depois que cozinha, ele fica bem molinho, prontinho para comer. Desta forma, ele também é uma transformação irreversível, pois não é possível voltar ao estágio inicial, que é o arroz durinho. Agora, crianças, eu vou mostrar para vocês algumas transformações físicas. Observe esse papel. Quando cortamos ele só muda o seu tamanho. Então, é uma transformação física. E ele também é uma transformação reversível. Por quê? Porque ele continua sendo papel. Agora, vamos pegar esse mesmo papel e vamos amassar. Vamos amassar isso aqui também. Perceberam que ele continua papel? Ele é uma transformação reversível. Por quê? Porque ele continua sendo papel, como dito antes. Agora, vamos fazer uma experiência muito legal. Vamos precisar de uma forma de gelo. Vamos precisar de um pouquinho de água, só um pouquinho mesmo. Vamos precisar também de um pacotinho de suquinho em pó, que eu tô usando de uva, mas pode ser qualquer um, tá? Então, a gente vai colocar um pouquinho de água aqui nesse copo. Vamos colocar um pouquinho de pó aqui. Vamos mexer para dissolver esse pozinho aqui. E agora vamos colocar nossa forma de gelo. Agora a gente vai esperar um tempinho para esse suco líquido se transformar em gelo sólido. Bom, agora já se passaram algumas horinhas e aqui estão nossas pedrinhas. Primeiro, vocês viram o que ocorreram? O nosso suco preparado se transformou em gelo e isso é uma transformação física. Agora, vamos precisar de óleo usado. Coloque em um copo transparente, que eu já coloquei. Pegue a sua pedrinha de gelo de suco e mergulhe. Vou mergulhar 2. Agora, espere alguns minutinhos e você vai perceber claramente a transformação física que vai ocorrer. Agora vocês podem perceber a transformação física. O gelo, do nosso suquinho, que era sólido, aos poucos vai se transformando em líquido. Tá vendo essas gotinhas caindo? Então, isso é um experimento para mostrar para vocês a transformação física da água. Olá, crianças! Eu sou a professora Ângela
E continuando com o tema da nossa aula, transformação da matéria, nós hoje vamos ver como ocorrem essas transformações. Um exemplo muito conhecido é o cozimento do ovo. Observe que depois que o ovo é cozido, a sua textura é totalmente diferente. O ovo antes é pastoso e depois de cozido ele fica bem consistente, bem sólido. Esse é um exemplo de transformação química por meio do cozimento. Outro exemplo de transformação química é o cozimento dos alimentos. Temos aqui o macarrão. E observe que o macarrão, quando está cru, ele é bem durinho. E a partir do momento que cozinhamos ele, ele vai ser transformado. E não é possível voltar ao estágio inicial. Portanto, é uma transformação química irreversível. Vocês podem ver que temos essa cebolinha que foi picada. Essa é uma transformação física, porque picamos a cebolinha, modificamos o formato dela. Outro exemplo muito conhecido é o uso da naftalina. Você coloca a naftalina em locais para prevenir que os bichinhos incomodem. Você pode observar que com o tempo ela desaparece, porque ela passa do estado sólido para o estado gasoso, ou seja, evaporam. Esse é um exemplo de transformação química. Veja a imagem da maçã. Observe como ela muda sua cor e seu aspecto. Ela apodreceu. Isso é uma transformação química e irreversível, pois não há como voltar ao seu estágio inicial. Outro exemplo que eu quero mostrar para vocês é a latinha. Esse é um exemplo de transformação física. Quando eu pego essa latinha e amasso ela, estou fazendo uma transformação física, ou seja, ela modifica o formato do material. Outro exemplo de transformação física é o EVA. Quando eu pego um EVA e transformo ele em uma figura qualquer, essa é uma transformação física, pois ele continua sendo EVA, não mudou a sua cor e não se transformou em nenhuma outra substância. Olha o sorvete derretendo, que delícia! Esse é um fenômeno físico. O sorvete estava na forma sólida e quando derrete, ele fica no estado líquido. A água é um ótimo exemplo de transformação física, tendo em vista que ela pode ficar no estado sólido, líquido e gasoso. Observe que a mudança do gelo, quando ele derrete, se chama fusão. E quando a água muda do estado líquido para o gasoso, se chama vaporização.